Eu estava digitando quando a esposa do meu chefe chegou por trás, puxou minha cadeira e disse: "Levante, você não trabalha mais aqui." Fiquei imóvel, chorei sozinha depois e continuei obedecendo tudo em silêncio, porque ela não fazia ideia do que eu já tinha visto, salvo e guardado antes daquele dia. Mas para você entender como cheguei nesse momento, preciso voltar alguns meses atrás, quando tudo começou a desmoronar. Meu nome não importa agora, mas o que importa é que durante 5 anos eu fui a secretária executiva de um dos diretores comerciais mais importantes da empresa onde trabalhava. Não era uma assistente qualquer, sabe? Eu coordenava a agenda dele, gerenciava contratos milionários, participava de reuniões estratégicas, era a pessoa que ele confiava para resolver problemas que ninguém mais conseguia. Quando ele viajava, eu tocava o departamento inteiro. Quando surgia uma crise às 3 da manhã, eu era a primeira pessoa que ele ligava. Meu salário era excelente, minha reputação dentro da empresa era impecável e eu tinha orgulho de cada conquista que ajudei a construir ali. A rotina era intensa, mas eu amava. Chegava às 7:30 da manhã, antes de todo mundo, para organizar a sala dele, revisar os e-mails urgentes, preparar os relatórios do dia. Ficava até depois das 7 da noite quando necessário, e nunca reclamei. Não porque eu fosse uma workaholica sem vida pessoal, mas porque eu realmente acreditava no meu trabalho, no meu valor profissional e na relação de respeito que tinha com meu chefe. Ele me tratava como uma profissional competente. Nunca houve nada além de respeito mútuo. Jamais passou pela minha cabeça que isso pudesse ser interpretado de outra forma. Até que ela apareceu. A esposa dele sempre foi distante. Raramente vinha ao escritório. Eles eram casados há 15 anos, tinham 2 filhos pequenos, e pelo que eu sabia, era um casamento estável. Ela não trabalhava, dedicava-se totalmente à família e às atividades sociais do círculo deles. Eu a via talvez 2 vezes por ano, em festas corporativas ou eventos da empresa, e nossas interações eram sempre superficiais e cordiais. "Oi, tudo bem?" "Sim, obrigada, e você?" Nada além disso. Mas há 6 meses, algo mudou. Ela começou a aparecer no escritório. No começo, eram visitas esporádicas, sempre com alguma desculpa. "Esqueci de pegar as chaves do carro com ele. Preciso que ele assine uns documentos do clube." Normal, eu pensava. Só que as visitas foram ficando mais frequentes e o comportamento dela mais estranho. A primeira vez que senti algo errado foi numa terça-feira. Eu estava na minha mesa, concentrada em fechar um relatório urgente, quando senti alguém me observando. Levantei os olhos e lá estava ela, parada na porta da sala do meu chefe, me encarando com uma expressão que não consegui decifrar. Não era curiosidade, não era simpatia, era algo gelado, calculista. Sorri instintivamente e dei bom dia, mas ela não respondeu. Apenas continuou me olhando por mais alguns segundos intermináveis antes de entrar na sala dele e fechar a porta. Achei estranho, mas tentei não pensar muito nisso. Até que os comentários começaram. "Você fica até muito tarde aqui, não é?" Ela disse isso na semana seguinte, quando passou pela minha mesa às 6 da tarde. O tom não era de preocupação genuína, era de acusação velada. Eu expliquei que estava fechando um contrato importante que precisava ser enviado ainda naquele dia, mas ela só fez um sorriso de canto de boca e disse: "Ah, sim, claro", como se não acreditasse em mim. Depois foi: "Você viaja muito com ele para as reuniões, né?" Respondi profissionalmente que sim, que fazia parte das minhas funções acompanhar as negociações importantes para tomar notas e organizar os desdobramentos. "Interessante", ela respondeu com aquele mesmo tom carregado de subentendidos. "Deve ser bom viajar tanto assim." Cada vez que ela aparecia, tinha um comentário daqueles, sobre minhas roupas, sobre meu perfume, sobre o fato de eu ser solteira, sobre eu não ter filhos. Eram farpas disfarçadas de conversa casual, mas eu sentia o veneno em cada palavra. E o pior, ela começou a me tratar como se eu fosse invisível. Quando precisava falar com o chefe, entrava direto na sala dele sem nem me cumprimentar, como se minha mesa não existisse ali. Quando eu tentava ser simpática, ela me ignorava completamente. Mas o pior mesmo foi quando ela começou a interferir no meu trabalho. Um dia, o chefe me chamou e disse, visivelmente desconfortável, que eu precisava mudar minha forma de me vestir. Fiquei chocada. Eu sempre me vesti de forma absolutamente profissional. Ternos sob medida, saias na altura do joelho, salto médio, nada chamativo, nada inadequado. Quando perguntei o que especificamente estava errado, ele gagueou, ficou vermelho e disse que a esposa dele achava que minhas roupas eram provocativas demais para um ambiente corporativo. Provocativas? Eu? A mulher que usava cardigã até no verão?
Engoli o choro e disse que ia ajustar, mas por dentro estava furiosa e humilhada. Não era sobre as roupas, era sobre ela querendo me diminuir, me fazer sentir que eu estava fazendo algo errado só por existir ali. As coisas escalaram rápido depois disso. Ela convenceu o chefe a não me levar mais nas viagens de negócios, dizendo que não era mais necessário minha presença. Viagens que eu organizava há 5 anos, que faziam parte essencial do meu trabalho, de repente se tornaram desnecessárias. Pedi explicações, mas ele desviou o olhar e disse que era uma decisão da diretoria. Mentira. Eu conhecia aquele homem há 5 anos, sabia quando ele estava mentindo. Comecei a perceber que ele mudava de comportamento quando ela estava por perto. Se ela aparecia enquanto ele conversava comigo sobre um projeto, ele imediatamente ficava mais distante, mais formal, quase grosseiro, como se precisasse performar indiferença para acalmá-la. Era patético ver um homem de 45 anos, bem-sucedido, respeitado no mercado, se rebaixando daquele jeito por ciúmes infundados. E então veio o dia que me quebrou por dentro. Era aniversário da empresa, tinha um evento no salão principal com todos os funcionários. Eu estava conversando com colegas do financeiro quando ela chegou. Me viu de longe, atravessou o salão inteiro, chegou perto de mim e derramou, acidentalmente, uma taça de vinho tinto na minha blusa branca, na frente de todo mundo. Ai, desculpa, que atrapalhada eu sou, ela disse em voz alta, com aquele sorrisinho cínico. As pessoas ao redor ficaram sem saber onde olhar. Eu senti a mancha quente do vinho escorrendo pela minha roupa, sentindo cada olhar de pena ou curiosidade mórbida dos colegas. Queria gritar, queria confrontá-la, queria dizer tudo o que estava engasgado na minha garganta, mas não podia. Ali, naquele momento, na frente de todos, eu era a funcionária e ela era a esposa do diretor. Qualquer reação minha seria usada contra mim. Então eu apenas sorri, disse que estava tudo bem e fui ao banheiro. Tranquei a porta, olhei para o espelho e vi a mulher que eu tinha me tornado, assustada, humilhada, diminuída, e foi ali, com a blusa manchada de vinho e lágrimas silenciosas escorrendo, que algo dentro de mim mudou. Não ia mais aceitar aquilo calada, mas também não ia reagir como ela esperava. Ia fazer diferente, ia ser estratégica, porque eu tinha percebido algo que ela não imaginava. Quando você trabalha tão próximo de alguém por 5 anos, você acaba sabendo de coisas, muitas coisas. E nos últimos meses, enquanto ela estava obcecada em me destruir, eu estava observando e descobrindo segredos que ela faria qualquer coisa para manter escondidos. Lavei o rosto, arrumei a blusa como dava, voltei para o evento e cumpri meu papel de secretária exemplar até o fim. Mas por dentro, um plano já estava se formando, e eu não fazia ideia ainda de até onde aquilo ia me levar. Você já passou por uma situação dessa? Já foi humilhada injustamente no trabalho e não pôde se defender? Se sim, deixa um like nesse vídeo, porque o que vem a seguir vai te mostrar que às vezes a vingança não precisa ser quente e explosiva. Às vezes ela é fria, calculada e absolutamente devastadora. E se você quer saber como essa história termina, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos blocos você vai descobrir exatamente o que eu tinha visto, o que eu guardei e como isso mudou tudo. Confie em mim, vale cada segundo. Depois daquela noite, algo fundamental mudou em mim. Não foi raiva, não foi desejo de vingança no sentido convencional da palavra. Foi uma clareza absoluta de que eu precisava me proteger e que, para fazer isso, eu precisava entender exatamente com quem estava lidando. Porque até então, eu só via a esposa do meu chefe como uma mulher insegura fazendo drama de ciúmes. Mas meu instinto me dizia que tinha algo mais ali, algo que ela estava desesperada para esconder. E que esse desespero era o verdadeiro motivo da perseguição. Comecei a observar tudo com olhos diferentes. Cada visita dela ao escritório, cada comentário, cada reação. E percebi padrões que antes passavam despercebidos. Ela não vinha apenas para me vigiar. Vinha também para conversar com o chefe em particular, porta fechada, vozes alteradas às vezes. E sempre, quando saía da sala dele, ele ficava visivelmente perturbado, tenso, distraído. Uma tarde, logo depois de uma dessas conversas, ela saiu batendo a porta e ele ficou com a cabeça entre as mãos por quase meia hora. Quando finalmente me chamou para discutir uns contratos, percebi que ele tinha chorado. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Aquilo me chocou. Ele não era o tipo de homem que demonstrava emoção assim.
Perguntei se estava tudo bem, se ele precisava remarcar a reunião, e ele só disse com a voz quebrada: "Você não faz ideia do que é viver com uma pessoa que nunca está satisfeita, não importa o quanto você dê." Não era para eu ter ouvido aquilo. Era óbvio que ele estava vulnerável demais, mas aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Não importa o quanto você dê. O que será que ela estava pedindo? O que ele estava dando? A resposta começou a aparecer de forma fragmentada, como peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando. Primeiro foi a questão dos extratos bancários. Parte da minha função era organizar a documentação pessoal dele quando necessário, especialmente relatórios de gastos para o contador. Num desses arquivos, vi transferências mensais enormes para a conta dela. Não eram valores de mesada ou gastos domésticos normais. Eram quantias absurdas, 50, 60 mil reais por mês, às vezes mais. Muito acima do padrão de vida que eles mantinham. Num primeiro momento, achei que não era da minha conta. Mas aí eu vi outra coisa. E-mails do banco com avisos de limite de crédito estourado. E não era o crédito dela, era o pessoal dele. O homem ganhava mais de 100 mil reais por mês, tinha patrimônio considerável e estava com crédito estourado? Como? Comecei a prestar mais atenção aos documentos que passavam por minhas mãos e encontrei cobranças de cartões de crédito dela que fariam qualquer pessoa normal passar mal. Compras em boutiques de luxo, joias, tratamentos estéticos caríssimos, viagens para spas exclusivos. Numa única fatura, havia uma cobrança de 140 mil reais, só dela. E o pior, ele estava pagando tudo, mesmo com as finanças pessoais dele claramente comprometidas. Mas isso ainda era apenas o começo. O verdadeiro choque veio quando encontrei o contrato de aluguel. Estava arquivado junto com outros documentos imobiliários dele, mas o endereço me chamou a atenção. Não era da casa onde eles moravam. Era um apartamento em um bairro nobre da cidade. Aluguel de 12 mil reais por mês, em nome dele, mas com uma cláusula estranha. Uso exclusivo de Daniela Costa Silva, que era o nome completo dela. Um apartamento só para ela? Separado da casa da família? Por quê? A curiosidade estava me consumindo, mas eu sabia que precisava ter cuidado. Não podia simplesmente perguntar. Então continuei observando, juntando informações, como uma detetive silenciosa. E foi aí que comecei a reparar nos telefonemas. Ela ligava para o celular dele várias vezes por dia, mas nos últimos meses, uma vez por semana, sempre numa quinta-feira à tarde, ela ligava para o fixo do escritório e pedia especificamente para falar com ele, mas com um tom de voz completamente diferente do habitual. Era doce, quase manhoso, fingido, e ele sempre fechava a porta para atender. Numa dessas quintas-feiras, ele tinha saído para um almoço e deixado a agenda aberta na mesa. Sei que foi errado, sei que invadia a privacidade dele, mas a essa altura eu já estava convencida de que precisava entender o que estava acontecendo para me proteger. Abri a agenda e lá estava, marcado todo quinta-feira à tarde, às 3 horas. Transferência D. Daniela. Fui mais fundo. Acessei, com as senhas que ele me havia confiado para emergências, o internet banking dele, esperando encontrar essas transferências semanais. E encontrei. Mas não eram para a conta conjunta deles. Eram para uma conta em nome dela, em outro banco, sempre no valor de 10 mil reais, toda semana. 40 mil por mês, além de todas as outras despesas que ele já cobria. Meu coração estava disparado. 40 mil reais semanais não era sustento de casa, não era mesada, era chantagem. Tinha que ser. E então veio a confirmação. Eu estava organizando a correspondência dele quando chegou uma carta de um escritório de advocacia. Não era endereçada a ele, era para ela, mas havia sido enviada para o endereço da empresa. Abri sem pensar, movida por essa necessidade incontrolável de entender. E o que li me deixou gelada. Era uma notificação de um processo por danos morais. Aparentemente, ela havia se envolvido num acidente de carro há 1 ano, bateu em outro veículo e a pessoa estava processando. Mas não era isso que me chocou. Era o detalhe no relatório. No momento do acidente, ela estava dirigindo sob efeito de álcool, com nível de alcoolemia 3 vezes acima do permitido, às 3 da tarde. E o acidente tinha sido abafado. Nenhuma notícia, nenhum boletim de ocorrência público. Alguém tinha pago muito dinheiro para fazer aquilo desaparecer. As peças começaram a se encaixar. O apartamento, as transferências semanais, o desespero dele. Ela estava mantendo aquele homem refém, drenando cada centavo que ele tinha, provavelmente ameaçando expor segredos, destruir a reputação dele, talvez até inventando coisas. E enquanto isso, tinha a coragem de vir ao escritório me perseguir, me humilhar,
como se eu fosse a ameaça. Mas tinha mais, muito mais. E eu descobri na semana seguinte, de um jeito que jamais imaginaria. Ela apareceu no escritório numa manhã, sem avisar, visivelmente alterada, e exigiu falar com ele. Ele estava em reunião importante com a diretoria. Não podia ser interrompido. Ela não aceitou, começou a gritar no corredor, fazendo um escândalo. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não sei o que você anda fazendo? Vou contar tudo. Vou acabar com você. As pessoas saíram das salas para ver o que era. Ele saiu da reunião, vermelho de vergonha e raiva, e a arrastou para a sala dele. Eu conseguia ouvir a discussão através da porta, mesmo tentando não escutar. Ela estava o acusando de ter um caso. Com quem? Não dava para entender. Mas ele negava desesperadamente, implorando para ela acreditar, dizendo que nunca faria isso com ela. Quando ela finalmente saiu, ele ficou arrasado. E foi nesse dia que percebi a extensão da manipulação. Ela o acusava de traição para justificar o próprio comportamento destrutivo, para tê-lo sempre se defendendo, sempre culpado, sempre pagando. Era um ciclo doentio e perfeito de controle. Mas o pior, o absolutamente pior, eu descobri quando decidi fazer algo que me envergonha até hoje, mas que eu sei que era necessário. Numa quinta-feira que ele tinha viagem e ela não sabia, peguei o endereço daquele apartamento misterioso e fui até lá. Não entrei, não invadi nada, apenas fiquei observando, dentro do carro, estacionada na rua, e vi ela sair do prédio, às 11 da manhã, numa quinta-feira. Mas não saiu sozinha, saiu com um homem, mais jovem que ela, bonito, bem vestido. E eles não estavam apenas conversando, estavam de mãos dadas. Ele beijou o pescoço dela antes de entrarem num carro. O carro dela. Fiquei paralisada. A mulher que destruía o próprio marido com ciúmes infundados, que me perseguia achando que eu era uma ameaça, estava traindo ele. E estava usando o apartamento que ele pagava para encontrar o amante. E estava usando o dinheiro que ele dava para sustentar essa vida paralela. Peguei o celular e fotografei. Não sei o que me deu aquela coragem ou aquela frieza, mas eu sabia que precisava daquela prova. Fotografei ela e o homem entrando no carro, fotografei a placa, fotografei o prédio, e então fui embora, com o coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Passei o resto daquele dia em estado de choque. O que eu fazia com aquela informação? Contava para ele? Mas e se ele não acreditasse? E se achasse que eu estava inventando por raiva dela? E pior, e se ele acreditasse, mas ficasse tão destruído que fizesse algo drástico? Decidi que precisava ser mais cuidadosa. Precisava de mais provas, mais contexto, mais proteção para mim mesma. Então continuei investigando, mas agora com um propósito definido. Copiei discretamente documentos, salvei e-mails comprometedores, registrei datas e valores de transferências suspeitas. Organizei tudo num pendrive que guardava escondido na minha bolsa. E enquanto isso, as humilhações continuaram. Ela convenceu ele a tirar minhas principais responsabilidades, alegando que eu estava sobrecarregada e que precisavam redistribuir tarefa. Mentira descarada. Era para me diminuir, me fazer parecer incompetente. Projetos que eu tocava há anos foram passados para outras pessoas. Reuniões que eu sempre participava, de repente não era mais necessária a minha presença. Eu via meu trabalho, minha posição, minha reputação sendo desmantelada tijolo por tijolo e tinha que engolir tudo em silêncio, porque se eu reclamasse, seria a secretária problemática. Se eu confrontasse ela, seria a funcionária que não aceita feedback. Eu estava numa armadilha perfeita, até que veio o empurrão final. Uma sexta-feira, final de tarde, ela apareceu no escritório e foi direto falar com a gerente de RH. Ficaram mais de 1 hora numa sala fechada. Quando saiu, a gerente me chamou com uma expressão de desconforto óbvio e disse que haviam recebido uma queixa formal sobre meu comportamento. Que queixa? Que comportamento? Ela não conseguia me dar detalhes concretos, apenas disse que eram questões de conduta profissional e que eu deveria refletir sobre minha postura. Era o fim. Ela estava montando um dossiê falso contra mim para me demitir. E o pior é que ele, o homem que eu havia servido lealmente por 5 anos, não estava fazendo nada para me defender. Estava permitindo aquilo acontecer. Provavelmente nem sabia dos detalhes. Provavelmente ela escondeu dele. Mas o resultado era o mesmo.
Eu estava sendo destruída. Fui para casa naquele dia com a certeza de que na segunda-feira seria chamada para uma demissão por justa causa ou alguma outra desculpa esfarrapada. Passei o fim de semana inteiro sem dormir direito, passando e repassando tudo o que havia descoberto, e tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional. Ia usar tudo aquilo, não para me vingar, mas para me proteger, para garantir que se me mandassem embora, não seria com mentiras sobre minha competência ou meu caráter. Na segunda-feira, cheguei mais cedo que o normal, abri meu computador e escrevi um relatório, detalhado, objetivo, com datas, valores, documentos anexados. Um relatório sobre tudo o que havia descoberto. Não mandei para ninguém ainda. Apenas salvei, criptografei e guardei em 3 lugares diferentes: pendrive, nuvem e e-mail pessoal. E então esperei, porque eu sabia que o confronto final estava chegando. E quando chegasse, eu não estaria indefesa. A segunda-feira passou tensa, mas sem novidades. Terça também. Na quarta-feira, comecei a achar que talvez tivesse exagerado, que talvez não fosse tão grave quanto eu imaginava. Mas na quinta de manhã, às 8 horas, ela apareceu, sem avisar, sem agendar, sem nenhuma cortesia. E dessa vez, não estava sozinha. Veio com o chefe. Eles entraram juntos na sala dele e pela vidraça eu via ela gesticulando muito, falando sem parar, e ele apenas ouvindo, cabisbaixo, concordando com a cabeça. Meu estômago revirou. Era isso. Era o momento. 15 minutos depois, ele abriu a porta e me chamou. Pode vir aqui, por favor? O tom era formal, distante, profissional demais. Levantei, peguei meu celular instintivamente e entrei na sala. Ela estava sentada na cadeira de reuniões, de braços cruzados, com aquele sorriso de satisfação mal disfarçado nos lábios. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Ficou de pé, atrás da mesa, mexendo em uns papéis e disse com a voz trêmula: Olha, foi uma decisão difícil, mas depois de avaliar a reestruturação do departamento e, bem, algumas questões que foram levantadas, a gente decidiu que é melhor encerrar seu contrato aqui na empresa. Silêncio. Um silêncio tão denso que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo. Questões? Que questões? Perguntei, mantendo a voz firme, mesmo com as mãos tremendo. Ela se pronunciou antes que ele pudesse responder. Questões de adequação ao ambiente corporativo, de postura profissional, de limites que foram ultrapassados. Cada palavra era venenosa, calculada para me ferir. Limites? Eu sempre fui absolutamente profissional. Sempre cumpri cada uma das minhas responsabilidades. Nunca tive uma única reclamação formal em 5 anos de trabalho aqui, respondi, agora olhando diretamente para ela. Bom, agora você tem, ela disse, e empurrou uma pasta na minha direção. Essas são as acusações formais. Conduta inadequada, insubordinação, criação de ambiente hostil. Está tudo documentado. Peguei a pasta, abri e vi páginas e mais páginas de acusações absurdas. Que eu respondia mal, que eu desrespeitava hierarquias, que eu criava fofocas, que eu tinha comportamento sedutor no ambiente de trabalho. Eram mentiras tão grotescas que seria cômico se não fosse trágico. Isso é mentira. Tudo isso é mentira, disse, sentindo as lágrimas começarem a se formar, mas me recusando a chorar ali, na frente dela. São relatos de múltiplas pessoas, ela respondeu com frieza. Que pessoas? Quem relatou isso? Eu tenho o direito de saber quem me acusou, exigi. Isso é confidencial, ela cortou. E então se levantou. Caminhou até onde eu estava, ficou a centímetros de mim e disse, bem baixinho, só para eu ouvir: Você realmente achou que ia ficar aqui para sempre, sendo a queridinha dele? Achou que eu não ia perceber? Acabou. Você acabou. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim quebrou e, ao mesmo tempo, se recompôs. Olhei para ela, depois para ele, que continuava sem coragem de me encarar, e percebi que não adiantava argumentar. A decisão estava tomada. Ela tinha conseguido. Tinha me destruído. Então é isso, falei. Mais para mim mesma do que para eles. 5 anos de dedicação, de lealdade, de trabalho impecável, e vocês me mandam embora baseado em mentiras. Está bem, eu aceito. A surpresa passou rapidamente pelo rosto dela. Ela esperava que eu gritasse, que fizesse escândalo, que me descontrolasse, mas eu não ia dar esse gostinho para ela. Vocês vão receber minha carta de demissão até o fim do dia.
Vou coletar minhas coisas agora. Mas quero tudo documentado oficialmente. Quero meus direitos trabalhistas garantidos e quero uma declaração por escrito dos motivos da minha demissão. Não vai ser demissão por justa causa, ele finalmente falou. E eu vi a culpa estampada no rosto dele. Vai ser um desligamento consensual. Você vai receber todas as verbas rescisórias, o aviso prévio indenizado, tudo certinho. Que bondade, respondi com ironia. Posso me retirar agora? Ele acenou que sim. Saí da sala com a pasta ridícula de acusações embaixo do braço e voltei para minha mesa. As pessoas ao redor me olhavam com pena ou curiosidade. Provavelmente já sabiam. Fofoca anda rápido em escritório. Comecei a recolher minhas coisas. Fotos, canecas, plantas, cadernos. 5 anos de vida cabendo em 2 caixas de papelão. Alguns colegas vieram se despedir, alguns com lágrimas nos olhos, outros com raiva da injustiça evidente. Isso não está certo, uma delas me disse. Todo mundo sabe que você é a melhor secretária que já passou por aqui. Isso é absurdo. Agradeci, abracei quem quis me abraçar, mas não dei explicações. Não podia. Ainda não. Quando terminei de esvaziar a mesa, olhei ao redor uma última vez. Aquele lugar tinha sido minha segunda casa. Aquelas pessoas, minha segunda família. E tudo tinha sido tirado de mim por puro capricho de uma mulher doente de ciúmes. Mas então, lembrei do pendrive na minha bolsa, das fotos, dos documentos, dos extratos bancários, do apartamento secreto, do amante, de tudo. E um sorriso minúsculo, quase imperceptível, passou pelos meus lábios, porque eu estava digitando quando a esposa do meu chefe chegou por trás, puxou minha cadeira e disse: "Levante, você não trabalha mais aqui." Eu fiquei imóvel, chorei sozinha depois e continuei obedecendo tudo em silêncio. Mas ela não fazia ideia do que eu já tinha visto, salvo e guardado antes daquele dia. E agora eu ia usar. Peguei as caixas e saí do prédio. Fui até o estacionamento, coloquei tudo no carro, sentei no banco do motorista e finalmente, deixei as lágrimas caírem. Chorei de raiva, de frustração, de injustiça. Chorei por tudo que havia perdido, mas também chorei de alívio, porque aquele ciclo tóxico tinha acabado e eu estava livre. Mas livre não significava passiva. Livre significava que agora eu podia agir sem medo de represálias profissionais. Liguei o carro, mas antes de sair do estacionamento, peguei meu celular e enviei um e-mail. Não para ele, não para ela, para a diretoria de compliance da empresa, com cópia para o RH corporativo e para o departamento jurídico. No e-mail, anexei tudo. Absolutamente tudo. Os extratos bancários mostrando as transferências suspeitas, cópias dos contratos do apartamento, as fotos dela com o amante, o relatório do acidente de trânsito abafado, documentos de gastos pessoais sendo pagos com recursos que ele potencialmente desviava da empresa para cobrir as extorsões dela. E no corpo do e-mail, escrevi apenas: "Prezados, durante meu período como secretária executiva, tive acesso involuntário a informações que considero relevantes para a integridade corporativa e que podem configurar conflitos de interesse, má gestão de recursos e potenciais questões legais envolvendo um diretor da empresa. Encaminho em anexo toda a documentação que consegui compilar. Como fui recentemente desligada da empresa sob acusações falsas que acredito terem sido fabricadas para me silenciar sobre essas informações, solicito que seja aberta uma investigação interna. Estou à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente." Rele 3 vezes antes de apertar enviar. Meu dedo tremeu sobre o botão. Isso mudaria tudo. Não tinha volta, mas eu precisava fazer. Não era vingança, era justiça. Cliquei em enviar. A mensagem saiu, e com ela, uma sensação de leveza que eu não sentia há meses. Liguei o carro e fui para casa. Não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia se dariam atenção ao meu e-mail ou se tentariam abafar tudo. Não sabia se ele me odiaria ou se finalmente acordaria para a realidade. Não sabia se ela iria tentar me processar ou me ameaçar, mas sabia que havia feito a coisa certa e pela primeira vez em meses consegui dormir sem pesadelos. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei com uma avalanche de ligações perdidas e mensagens. Eram do RH da empresa. "Por favor, retorne com urgência. Precisamos conversar sobre seu e-mail. É importante que você nos ligue o mais rápido possível." Esperei algumas horas, propositalmente. Queria que eles transpirassem um pouco. Queria que entendessem que agora quem controlava o timing era eu. Às 11 da manhã, retornei a ligação.
Era a diretora de compliance, uma mulher que eu conhecia de vista, mas nunca tinha conversado pessoalmente. Ela foi direto ao ponto. Precisamos nos reunir, hoje, se possível. O conteúdo do seu e-mail é extremamente sério e precisa ser tratado com a máxima urgência e confidencialidade. Posso ir aí às 3 da tarde, respondi mantendo a voz calma e profissional. Perfeito, estaremos esperando. E por favor, traga qualquer documentação adicional que tenha, além do que já enviou. Desliguei com o coração acelerado. Era real. Eles estavam levando a sério. Passei o resto da manhã organizando mais evidências, preparando uma linha do tempo detalhada de tudo que havia presenciado, tudo que havia descoberto. Às 2h30, me arrumei com meu terno mais sério, o que eu usava para reuniões importantes, e dirigi até a empresa. Pela primeira vez em dias, não senti aquele aperto no peito ao entrar no prédio. Sentia outra coisa, determinação. Fui recebida não só pela diretora de compliance, mas também pelo diretor jurídico e pela VP de recursos humanos. 3 pessoas no topo da hierarquia corporativa. Isso era grande. A reunião durou 4 horas. Eu apresentei cada documento, cada foto, cada extrato. Expliquei o contexto, as datas, as circunstâncias, de como obtive cada informação. Fui absolutamente honesta, inclusive sobre ter acessado algumas coisas que talvez não devesse. Mas contextualiza que foi em legítima defesa profissional, após começar a ser perseguida injustamente. Eles ouviram tudo em silêncio, tomando notas, fazendo perguntas específicas, solicitando cópias de documentos. A tensão na sala era palpável. No fim, a diretora de compliance fechou a pasta na frente dela, tirou os óculos e disse algo que eu jamais esquecerei. Você tem noção da gravidade do que trouxe aqui? Isso não é só uma questão trabalhista ou familiar. Estamos falando de potencial desvio de recursos corporativos, uso indevido de posição, chantagem, fraude. Se tudo que você nos mostrou for confirmado pela investigação e eu não tenho motivos para duvidar da autenticidade dos documentos, isso vai explodir. E vai explodir grande. Engoli seco. Eu sei. Por isso hesitei tanto antes de enviar. Mas eu não podia mais ficar calada sendo destruída por mentiras enquanto ela fazia tudo isso impunemente. Você fez certo, o diretor jurídico falou. E quero que saiba que essa empresa não compactua com perseguição, assédio moral ou retaliação contra funcionários. Se as acusações que motivaram seu desligamento forem comprovadamente falsas, como tudo indica que são, isso também terá consequências. Saí daquela reunião exausta, mas aliviada. Tinha colocado tudo na mesa. Agora era esperar. E não demorou muito para as coisas começarem a acontecer. O fim de semana foi de ansiedade. Não sabia o que esperar da semana seguinte, como seria o desenrolar daquela situação toda. Tentei me distrair, assisti filmes, li um livro, evitei ficar checando o celular compulsivamente. Mas era impossível não pensar. Impossível não imaginar os cenários, as consequências, o que poderia acontecer. Na segunda-feira de manhã, às 7h30, recebi um telefonema. Era a VP de Recursos Humanos. Bom dia. Só queria te informar que iniciamos uma investigação interna formal, baseada nas informações que você forneceu. Durante a investigação, que deve levar algumas semanas, precisamos que você mantenha sigilo absoluto sobre tudo o que conversamos. E também queria te pedir disponibilidade para possíveis novos depoimentos, se necessário. Claro, pode contar comigo, respondi. E então, reunindo coragem, perguntei. E quanto ao meu desligamento, as acusações falsas contra mim? Houve uma pausa. Sobre isso, vamos conversar oficialmente em breve, mas posso adiantar que já identificamos sérias inconsistências nos relatos que embasaram sua demissão. Fique tranquila quanto a isso. Desliguei com um misto de alívio e apreensão. Inconsistências. Claro que havia inconsistências. Eram mentiras. Mas ouvir isso oficialmente era diferente. Era validação. Era a empresa reconhecendo que eu estava certo. Os dias seguintes foram estranhos. Eu estava em casa, oficialmente desempregada, mas minha mente continuava naquele escritório, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Até que, numa quarta-feira à tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi receosa. Era ele. Meu ex-chefe. A voz estava irreconhecível, embargada, desesperada. Eu preciso falar com você. Pessoalmente, por favor. É urgente. Meu primeiro instinto foi desligar, mas algo na voz dele me fez hesitar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que você descobriu. Sobre o que está acontecendo. Por favor, só meia hora. Em um café público onde você se sentir segura. Mas eu preciso conversar com você. Contra todo o meu bom senso, concordei.
Marquei num café movimentado, no meio da tarde, e fui armada com meu celular no modo gravação, apenas por precaução. Quando cheguei, ele já estava lá. E foi um choque ver o estado dele. Em uma semana, parecia ter envelhecido 10 anos. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Ele, que sempre foi impecavelmente apresentado, estava destroçado. Sentei em frente a ele, mantendo distância. Não disse nada, apenas esperei que ele falasse. Eu não sabia, foram suas primeiras palavras. Você tem que acreditar em mim. Eu não sabia de nada do que você descobriu. Mantive a expressão neutra. Como você não sabia? Você assinava as transferências, pagava o apartamento, tudo passava por você. Ela me disse que era para investimentos, que era para um negócio da família dela, que o apartamento era para a irmã que estava se separando. Eu acreditei. Eu sempre acreditei nela. Ele colocou a cabeça entre as mãos. E quanto às acusações contra você, eu juro, ela me convenceu de que eram verdadeiras. Ela disse que tinha conversado com outras pessoas, que havia relato, que você estava criando problemas. Eu fui um idiota completo. Você foi um covarde, corrigi, e vi ele encolher com a palavra. Você me conhecia há 5 anos, sabia do meu profissionalismo, da minha dedicação, e preferiu acreditar em mentiras da sua esposa do que em mim. Preferiu me destruir do que confrontar ela. Eu sei e não tenho desculpa. Ele levantou os olhos e vi que estavam vermelhos. Mas você precisa entender, ela me manipulou durante anos. Me fazia acreditar que eu era o problema, que eu não dava atenção suficiente, que eu era infiel emocionalmente. Me mantinha sempre na defensiva, sempre culpado. E eu fui tão estúpido que não vi que era tudo projeção. Ela fazia tudo o que me acusava de fazer. Não senti pena, senti apenas um vazio. E o amante, você já sabia? Ele fechou os olhos com força. Não. Descobri quando a investigação começou, quando a empresa me confrontou com as fotos que você forneceu. Foi quando tudo desmoronou. Confrontei ela. E sabe o que ela fez? Riu na minha cara e disse que eu merecia, que eu nunca fui homem suficiente para ela, que o dinheiro que eu dava era o mínimo que ela merecia por ter que aturar um marido medíocre. Onde ela está agora? Perguntei. Em casa dos pais. Pedi que saísse. Entrei com pedido de divórcio litigioso. Vou ter que dividir patrimônio, mesmo com as evidências de infidelidade. Mas não aguento mais. Não posso mais viver com alguém assim. E os meus filhos? A voz dele quebrou. Meus filhos estão no meio dessa bomba, e é tudo culpa minha por ter sido tão cego. Fiquei em silêncio, processando tudo. Parte de mim sentia uma satisfação sombria em ver que a verdade tinha finalmente vindo à tona. Mas outra parte, a parte que ainda guardava alguma empatia por aquele homem que não era mau, apenas fraco, sentia uma tristeza pela situação toda. Por que você me chamou aqui? Perguntei finalmente. O que você quer de mim? Quero te pedir perdão. Não espero que me perdoe. Sei que não mereço, mas precisava olhar nos seus olhos e dizer que sinto muito. Muito mesmo. Por tudo, por ter deixado ela te humilhar, por ter duvidado de você, por ter assinado aquela demissão absurda. Você foi a melhor profissional que já tive, a pessoa mais leal, e eu te paguei com traição e covardia. As palavras eram sinceras, eu via isso, mas não curavam a ferida. Obrigada por se desculpar, de verdade, mas isso não desfaz o que aconteceu. Não apaga a humilhação, o sofrimento, as noites que passei chorando, achando que era culpada de algo. Eu sei, por isso quero tentar consertar. A empresa está revendo sua demissão. Vão te oferecer reintegração, com promoção e aumento significativo de salário. Um cargo novo, direto com a diretoria, sem subordinação a ninguém do comercial. E uma indenização por danos morais, além das verbas rescisórias que já são suas de direito. Fiquei surpresa. Não esperava isso. A empresa está fazendo isso por reconhecer o erro ou por medo de que eu processe? Os dois, provavelmente. Ele admitiu com um sorriso amargo, mas também porque eles viram seu valor. O relatório que você mandou, a forma como documentou tudo, a postura profissional que manteve mesmo sob pressão. Eles ficaram impressionados. Querem você de volta. Eu quero você de volta, mas entendo se não aceitar. Eu preciso pensar, falei automaticamente, mas por dentro já sabia a resposta. Não queria voltar. Não para aquele lugar. Não depois de tudo. Algumas feridas não cicatrizam só porque você recebe um pedido de desculpas ou uma oferta de promoção. Mas tinha outra coisa. Enquanto esperava o desenrolar da investigação, eu tinha mandado currículos para outras empresas e havia recebido 3 propostas excelentes.
Uma delas particularmente interessante, de uma multinacional, para um cargo de coordenação de secretariado executivo, gerenciando uma equipe de 5 pessoas, salário quase o dobro do que eu ganhava. Tinha entrevista final na sexta. Você vai aceitar voltar? Ele perguntou ansioso. Eu realmente não sei. Preciso processar tudo, pensar com calma, mas agradeço a oferta e as desculpas. De verdade. Nos despedimos ali. Ele tentou um aperto de mão, eu aceitei, mas foi breve, formal. Quando saí do café, senti um peso sair dos ombros. O ciclo estava fechando. Na sexta-feira, fui à entrevista final. Arrasou. Na segunda seguinte, recebi a proposta formal. Na terça, a empresa antiga me ligou oficialmente com a contraproposta de reintegração. Na quarta, eu dei minha resposta. Não ia voltar. Aceitei o novo emprego, novo desafio, nova equipe, novo começo, longe daquelas memórias, daquele lugar manchado por tanta toxicidade. Mas quanto a ela, a esposa, a mulher que começou tudo isso, as notícias que chegaram foram satisfatórias, para dizer o mínimo. A investigação da empresa descobriu que parte das transferências que ele fazia para ela vinham de uma conta corporativa que ele tinha acesso. Não era tecnicamente roubo, já que ele tinha autorização para usar aquela conta para despesas executivas, mas claramente estava sendo mal utilizado. A empresa decidiu não processar criminalmente, mas ele foi rebaixado de cargo. Perdeu a conta corporativa, teve redução salarial significativa. O divórcio está rolando. Ela pediu pensão astronômica, ele apresentou todas as evidências de infidelidade e má-fé. A batalha legal vai ser longa, mas os advogados dele estão confiantes. E quanto à reputação dela no círculo social deles? Destruída. Quando a história do caso veio à tona e as pessoas souberam que ela estava traindo o marido no apartamento que ele pagava, com dinheiro que ela extorquia dele, enquanto o acusava de infidelidade e perseguia funcionárias inocentes, a queda social foi brutal. Ex-amigas cortaram relações. O clube que ela frequentava solicitou que ela não aparecesse mais por lá para evitar constrangimentos. Até a família dela se afastou. Poético, não é? A mulher que tentou me destruir por ciúmes inventados acabou destruindo a própria vida, com suas próprias ações reais. Hoje, 3 meses depois de tudo isso, estou sentada no meu novo escritório, num prédio moderno no centro da cidade, com uma vista linda, gerenciando minha própria equipe, em um cargo que jamais imaginei alcançar tão cedo na carreira. E posso dizer, com toda sinceridade, que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não porque a humilhação valeu a pena, não porque o sofrimento foi necessário, mas porque aquela situação me forçou a descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Me forçou a me defender, a não aceitar injustiça passivamente, a valorizar meu próprio trabalho e dignidade acima da conveniência de ficar quieta. O novo emprego é incrível. A equipe me respeita, a gestão me valoriza, o ambiente é saudável e profissional. Não tem drama, não tem jogo de manipulação, não tem esposa ciumenta invadindo o escritório. É trabalho, no melhor sentido da palavra. Desafiador, estimulante, gratificante. Quanto ao meu antigo chefe, mantenho um contato cordial, mas distante. Ele me mandou mensagem algumas semanas atrás, dizendo que estava fazendo terapia, tentando entender como deixou as coisas chegarem àquele ponto, trabalhando para ser um pai melhor para os filhos no meio daquele divórcio tumultuado. Respondi com educação, desejei sorte genuína, mas deixei claro que aquele capítulo estava encerrado, porque estava. Eu perdoei, no sentido de não carregar mais raiva ou ressentimento. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar a confiar. Significa apenas não deixar que aquilo continue envenenando minha vida. A esposa dele, pelo que soube, está morando num apartamento pequeno, trabalhando pela primeira vez na vida aos 43 anos, porque o juiz determinou que ela deveria ter fonte de renda própria enquanto o processo de partilha de bens corre. O amante sumiu assim que o dinheiro dela acabou. Surpresa de ninguém. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que silêncio não é sempre virtude. Que manter a cabeça baixa e aguentar abuso não é profissionalismo, é autodestruição. Que documentar, observar e se proteger estrategicamente não é paranoia, é sabedoria. Aprendi que pessoas inseguras atacam não porque você é uma ameaça real, mas porque suas próprias culpas e medos as fazem projetar em você. E que a melhor vingança realmente não é a raiva explosiva, o barraco, o escândalo. A melhor vingança é a verdade, fria, documentada
irrefutável. Aprendi também que empresas, por mais corporativas e burocráticas que sejam, ainda valorizam profissionais íntegros, que fazer a coisa certa pode ser assustador, pode parecer arriscado, mas no final, a integridade sempre se paga. E aprendi, talvez o mais importante, que eu sou muito mais forte do que imaginava, que posso ser humilhada, derrubada, injustiçada e ainda assim me levantar, sacudir a poeira e reconstruir algo ainda melhor. Hoje olho para trás e não sinto mais aquela dor aguda da humilhação. Sinto uma espécie de gratidão estranha, porque aquela situação horrível me tirou de uma zona de conforto que estava, sem eu perceber, limitando o meu crescimento. Me mostrou que eu era capaz de muito mais. Me deu coragem para buscar desafios maiores. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Talvez tivesse confrontado a situação mais cedo, antes de chegar naquele ponto de ruptura. Talvez tivesse buscado ajuda do RH corporativo nos primeiros sinais de assédio moral, em vez de tentar aguentar sozinha. Mas não mudaria a essência das minhas ações, a forma como me defendi quando cheguei no limite. Quanto às pessoas que passaram por situações parecidas, e sei que são muitas, porque desde que comecei a contar essa história recebi dezenas de mensagens de gente relatando casos similares. Meu conselho é: documente tudo: datas, horários, testemunhas, e-mails, mensagens. Não espere as coisas explodirem para começar a se proteger. Faça isso desde o primeiro sinal de problema. E mais importante, não aceite ser diminuída ou diminuído por insegurança alheia. Seu profissionalismo, sua competência, sua dedicação valem mais do que o conforto emocional de quem quer te usar como bode expiatório das próprias falhas. Se você está passando por algo assim agora, saiba que não está sozinha ou sozinho, que não é culpa sua, que você não precisa aguentar abuso em silêncio, que existem recursos, seja RH, seja jurídico, seja simplesmente a coragem de sair e buscar algo melhor. E se você está do outro lado, se é você quem gerencia pessoas, preste atenção nos sinais. Quando alguém competente de repente começa a ser alvo de reclamações vagas e inconsistentes, investigue. Quando relacionamentos pessoais começam a interferir no ambiente profissional, seja firme em manter limites. Não deixe que boas profissionais sejam sacrificadas para acomodar dinâmicas tóxicas. Há poucas semanas, encontrei por acaso uma ex-colega daquele emprego. Ela me contou que depois que saí, depois que tudo veio à tona, o clima no escritório mudou completamente. As pessoas passaram a ter mais coragem de reportar problemas, o RH ficou mais atento a questões de assédio moral, implementaram novos canais de denúncia anônima. Minha situação, por mais dolorosa que tenha sido, acabou gerando mudanças positivas para outras pessoas. E isso, de alguma forma, dá significado para tudo que passei. Teve também um desfecho que me surpreendeu. Lembra do apartamento onde ela se encontrava com o amante? O contrato estava no nome dele, meu ex-chefe. Quando ele descobriu a verdade, rescindiu o contrato imediatamente. E sabe quem está morando lá agora? Uma instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Ele doou os 6 meses restantes de contrato para a ONG, como uma forma de, nas palavras dele, transformar um símbolo de mentira e traição em algo que ajude pessoas que realmente precisam. Achei um gesto bonito. Não apaga o que ele fez, mas mostra que pessoas podem aprender e tentar fazer melhor. Quanto a mim, estou focada no presente e no futuro. Tenho planos, tenho metas, tenho sonhos, pretendo fazer mestrado em gestão empresarial no próximo ano, quero continuar crescendo na minha área, talvez um dia abrir minha própria consultoria de gestão administrativa. E sabe qual é a parte mais engraçada de tudo isso? Há 2 semanas, recebi uma mensagem no LinkedIn. Era de uma headhunter que trabalha para a concorrente direta da minha antiga empresa. Ela tinha ouvido falar sobre minha história através do mercado, porque essas coisas vazam, sempre vazam, e estava impressionada com a forma como lidei com a situação. Queria me convidar para um café, conhecer meu trabalho, porque tinham uma posição de diretoria administrativa abrindo em breve e achavam que eu poderia ser um fit perfeito. Diretoria, aos 32 anos, por causa da forma como lidei com a pior situação profissional da minha vida. Fui ao café, conversei. Gostei muito da proposta, da empresa, da visão deles. Não tomei nenhuma decisão ainda, porque quero cumprir pelo menos 1 ano no meu emprego atual. É uma questão de honrar meu compromisso, mas o convite está lá, esperando. E isso me faz pensar. Às vezes, o que parece o fim é só o universo arrumando as coisas para te colocar no caminho certo.
Às vezes, ser empurrada para fora de onde você está confortável, mesmo que doa, é o empurrão que você precisava para voar mais alto. Então, sim, eu estava digitando quando a esposa do meu chefe chegou por trás, puxou minha cadeira e disse: "Levante, você não trabalha mais aqui." Eu fiquei imóvel, chorei sozinha depois e continuei obedecendo tudo em silêncio. Mas não porque eu era fraca, porque eu era estratégica, não porque eu aceitava a injustiça, porque eu estava preparando a justiça. E não porque ela tinha vencido, porque eu sabia que já tinha vencido antes mesmo dela perceber que estávamos jogando. 3 meses depois, ela está sozinha, desacreditada, lutando para reconstruir uma vida que ela mesma destruiu. E eu? Estou mais forte, mais valorizada, mais confiante e mais feliz do que jamais fui naquele lugar. Então fica a lição. Nunca subestime a pessoa silenciosa que observa tudo. Nunca confunda calma com fraqueza. Nunca ache que destruir alguém injustamente vai sair de graça, porque às vezes a pessoa que você humilha hoje é a mesma que segura as cartas que vão derrubar todo o seu castelo de mentiras amanhã. E às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, crescer, prosperar e deixar que a verdade faça o trabalho sujo por você. Se essa história te tocou de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero muito ler suas histórias, suas experiências, porque sei que não estou sozinha nisso, e você também não está. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais de superação, de pessoas que enfrentaram situações difíceis e saíram mais fortes do outro lado. Porque é isso que fazemos. Caímos, levantamos e seguimos em frente. Um beijo grande e até a próxima história. Lembra, você é mais forte do que imagina. E a verdade sempre, sempre encontra um jeito de vir à tona.